mundo bem acordado, né? Ninguém vai dormir aqui. Nossa, e o Eduardo? Aí, eu tô brincando, Eduardo. Eu sei. Aí é o seguinte, gente, a próxima, a gente falou quem era Cristo para você. Essa palestra é quem eu sou em Cristo, tá? Então, para a gente iniciar, eu pedi para todo mundo abrir em Efésios, mas eu vou ler aqui só como uma oração o Salmo 138, tá? Calma. É assim, ó, é 137, 138. Não, você vai abrir em Efésios 1. Todo mundo abriu? Aqui, ó. 130 o quê? Salmo eu só vou ler. 136. Não, é o 8. Mas Efésios 1, não vai ter o Salmo, né? Então, é o 137. Então, é o reconhecimento a Deus compassivo. Isso é só para a gente iniciar, para a gente voltar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Ante vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome. Pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltaste o vosso nome e a vossa promessa. Só isso que eu quero ler para vocês. Então, nosso Deus é um Deus de promessa, que tudo que Ele nos promete, Ele mantém. É nós que mudamos diante dele. Tá? Só que a gente, né, como nós... Porque esse retiro, se a gente for pensar, está sendo uma evolução, né? Nós falamos quem é Cristo, depois nós falamos de Pentecoste, depois nós falamos do nascimento da igreja, falamos do nosso papel na igreja, e agora, depois de tudo que a gente viu, a gente tem que pensar nas características ou naquilo que a vida de Cristo deu para nós. Então, ó, é assim, da Bíblia para cá, vocês vão ler Efésios 1, e aí vocês vão... Lembra que eu falei que Deus é um Deus de promessa? Tem um monte de promessa em Efésios 1 para cada um de vocês. Eu dei um papelzinho, escreve só, é para ler o capítulo inteiro, Efésios 1. Escreve aquilo que vocês acham de promessa de Cristo para vocês. E da Ana para cá, Efésios 2, por favor, e escrevem. Aí, vocês aí, escolhe quem vocês querem ler, Efésios 1 ou 2, e veja qual promessas existe para cada um de vocês em função de Cristo. O que Cristo trouxe para a nossa vida depois que ele veio? Efésios 1 ou 2, vocês escolhem. E anota aí o que vocês encontram. Ah, e vocês que estão atrás de mim, não sei o que vocês querem fazer. Câmera. Não, esses aqui, ó. Eu vou. Assistente de câmera. Marca aí no dedinho. Qual foi o moral aqui do Gente, é 5 minutos, tá? Não. Foi a Ana. Eu vou fazer a leitura aqui. Eu estou brincando com a Silvia. Tá certo. Eu também estou.
Lembra que nós estamos procurando quem sou eu em Cristo? Quem sou eu? Você em Cristo. E é isso. Não é a frase. Eu vou fazer já, mas um minutinho nós vamos fazer. É uma palavra. O que você, pela vida de Cristo, o que você recebeu? Muita coisa, por isso que eu estou falando. Eu gostaria de ter. Não, você é. É esse que é o problema nosso. Não passou? Ó, gente, eu sei que é muito rápido o tempo e talvez a gente não consiga pegar tudo, né? Mas eu gostaria que depois, com calma, vocês chegassem e fizessem essa leitura. Porque, assim, lembra que o Rodrigo, na palestra dele, ele falou que depois da experiência com Deus, com Jesus, ele é novo, ele é outro, né? E, assim, a palavra é viva, tá? A palavra, ela fala. E aquilo que Deus fala na palavra é promessa, tá? Então, se você puder, Marcos, você põe lá para eles olharem, e aí eu vou pôr aqui tudo que a gente é através de Cristo está nesses dois capítulos. Então, olha lá, eu sou abençoado. Está na primeira frase aí de Efésios 1. Espera aí. Todo mundo achou? Eu sou abençoado, acharam? É a primeira sentença. Vamos ver. Olha, vou ler essa parte de cá. Logo no início, Efésios 1, no versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou. Sou abençoado, tá? Ao próximo. Eu fui escolhido por Deus. Alguém pode me falar onde que está aí? Efésios 4. Então, lê, por favor. Fala mais alto. Diante dele com amor. Sou amado por Deus. Alguém achou? Efésios 1. Efésios 1, acharam, gente? Vocês, é 1. Lê, Fabião, por favor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Esse eu sou, duas vezes, eu sou amado e sou filho. Eu sou filho de Deus. Eu estou falando eu sou, mas eu sou filho e filha, tá? Então cada um de vocês se coloca nesse papel. E depois, continua. Alguém lê alto e a gente vai achar. Eu vou traduzir, né? Para louvar e dar glórias e graças.
que Ele deu para nós, passando por Jesus, né? Então eu posso adorar a Deus, né? Esse é o 6. E depois, vamos continuar. Acho que a gente não tem muito tempo. Eu queria que a gente olhasse lá. Depois, se vocês quiserem, eu tenho isso, eu mando para todo mundo, para vocês acharem. Mas olha lá, eu sou livre através de Cristo. Eu sou puro nele. Eu sou unido a Cristo. Eu sou fiel a Cristo. Eu sou presenteado com sabedoria e revelação de Deus. Eu sou esperançoso ou esperançosa. Eu tenho vida em Cristo. Eu sou salva. Eu salvo em Cristo pela fé. Eu estou em paz em Cristo. Eu sou um santuário de Deus. Ainda pensaram nisso? Deus habita em cada um de nós. Tá? Aí eu pus uma frase que a gente agradece a Jesus por tudo. Nós somos dele, eu sou dele. Sim, Senhor, totalmente completo e eterno. Amém. Mas, gente, é uma promessa que a gente precisa conquistar isso, a gente precisa viver isso, né? Que a gente esquece que nós somos tudo isso. Né? E você está aí. Eu posso dar, né? O Jair está falando aqui agora. O Jair está falando, mas ele está travado. Daí está no moço. Jair. Oi. Oi, agora sim. Oi. Pode falar. Estou entrando agora. Eu estava recebendo uma visita. Aqui temos um amigo aqui, ó. O Alan chegou agora aqui para participar comigo aqui. A paz de Jesus a todo mundo que está presente. Bem-vindo. Ô, Rogério, eu estava recebendo um Alan aí, contando para ele do retiro. Tem algum comando aí? A gente acabou de fazer uma dinâmica, Jair, onde a gente leu Efésios 1 e 2 e vimos que através de Cristo, tudo aquilo que nós somos em Cristo. Aí depois o Martin pode pôr outra vez, mas agora nós vamos iniciar a palestra. Né? Quem eu sou em Cristo? Bom, o Vânia, boa tarde a todos aí. A gente está acompanhando o retiro desde as 9h30. Salvo os trabalhos profissionais que a gente tem que executar, porque ainda temos algumas responsabilidades para cumprir, o resto é dedicado à igreja, o resto é dedicado a estudo, o resto é dedicado a contribuir com a evangelização. Né? Estou agora finalizando lá na Comunidade do Senhor Bom Jesus o curso anual de Crisma para adulto. Certo? É 1 ano de Crisma, não existe faltou, depois repõe. Então, é quase que full time. Jair, dá licença só um pouquinho. Eu acho que você está pensando que é o teu testemunho agora, mas não é agora. Não estou falando. Eu estou tentando saber, Vânia, estou tentando saber o que vocês estão perguntando. Eu estava atendendo uma pessoa aqui. Não, eles vão começar. É que nós só fizemos uma dinâmica. Certo. Sobre Efésios 1 e 2. Quem sou eu em Cristo? Aí nós descobrimos, né? Eu estou falando assim, aquilo tudo que nós somos. Acabamos de publicar no grupo aí. Tá. E aí agora vai ter a palestra do padre Jurandir sobre esse tema. Ok. Desculpa, eu achei que você estava achando que era o teu testemunho. Me desculpa. Não. Está tudo em ordem, tudo sob controle. O padre Jurandir está chegando, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas... 2 minutinhos. Vamos
Vamos cantar aquela lá? Por quê? Você posso? Tem aquela que aquela linda de ouvir, vamos? Aquela linda foi. É, fácil. Não posso. Ela quer cantar. Você quer cantar? Posso? 82, gente. Vai cantar ou não? Vai lá, Silvia. Não, eu não. Você é todo mundo. Já está aqui, pai. Só ele está ali falando. Só quero contar uma coisa que o Espírito Santo faz, a gente não sabe, mas eu quero dividir. Ontem a gente iniciou o retiro com o Salmo 41. Vocês já olharam a liturgia do dia de hoje? Salmo 41. Muito bem. Eu estava olhando, boa tarde. Eu acho que eu me confundi porque eu olhei, tem duas colunas, né?
horário do Brasil, dos Estados Unidos, horário do Brasil, eu olhei o outro horário, mas não tem problema. Quem sou eu em Cristo? Olha, tem uma canção que diz: Cristo quer fazer em mim uma obra nova. Né? Vejam, essa canção fala de renovação. Essa canção fala de vida nova. Essa canção fala de deixar-se levar, deixar-se conduzir pela vontade de Cristo em nossa vida. Nós sabemos que a vida do homem, achei interessante quando algum palestrante ainda falava no início, na parte da manhã, quando nós nos deixamos levar pelas paixões, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Nós precisamos entender uma coisa. Não significa dizer que nós vamos tirar da vida da gente aquilo que está dentro de nós. Nós somos como somos. A grande questão é por que eu vou me deixar levar. Eu queria que vocês vissem na Bíblia de vocês duas passagens. Vou apresentar a primeira. A primeira está em Isaías. Está vendo? Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículos de 1 a 10. Quem achar, diga amém. Amém. Quem não achar, diga misericórdia. Porque a Bíblia foi roubada. Página 17. Amém. Capítulo 6, de 1 a 10. Vejam. É interessante, antes da gente entrar no texto, é interessante a gente perceber que toda vocação, quando Deus chama, as pessoas que são chamadas não se sentem capazes, às vezes não se sentem dignas e relutam, apresentam contestações a Deus, desculpas, mas Deus, quando escolhe, Ele não desiste, não. Ele pode dar até um tempinho. Ele pode dar até um intervalozinho para você pensar, mas Ele não desiste. Porque Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. A gente sabe disso. Tem gente que diz assim, mas olha, Deus poderia escolher aquela pessoa ali, já está pronta para isso e aquilo. Mas você acha que aquela pessoa nasceu daquele jeito? Não. Deus foi dando condições. Agora é preciso que a gente possa também se abrir para Deus, para que, quando Ele escolhe e nos quer dar condições, Ele possa trabalhar. Um jarro bonito de barro, era barro, pó, molhou, fez uma lama, fez um bolo ali, depois foi tomando forma, secou, foi cozido. Não nasceu pronto. Mas às vezes tem gente que quer relutar demais com Deus.
E se você é teimoso, Deus é 3 vezes mais. Não é? Então nós vamos ver primeiro essa passagem de Isaías, depois vamos ver uma de Jeremias. Em Isaías eu vou ler na minha tradução, depois vocês vão comparando aí, na de vocês, tá certo? E diz assim: no ano em que morreu o rei Osias, vi o Senhor sentado em um trono alto e majestoso. A orla de seu manto enchia o templo. Acima dele se erguiam serafins, cada qual com 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 o corpo, e 2 serviam para voar. Exclamavam um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes começaram a tremer as portas e os seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Então exclamei: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Vivo entre um povo de lábios impuros. E, no entanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa tirada do altar. Com ela, tocou meus lábios, dizendo: agora que isto tocou os teus lábios, tua culpa está sendo tirada, teu pecado perdoado. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vai dizer a esse povo: ouvi bem, mas sem entender. Vede bem, mas sem perceber. Torna pesado o coração desse povo. Ensurdece-lhe os ouvidos. Cega-lhe os olhos. Que não tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender. Converter-se e ser curado. Perguntei-lhe: até quando, Senhor? Respondeu-me: até ficarem desertas as cidades, sem habitante algum, as casas vazias, sem moradores, e os terrenos abandonados, desocupados. Muito bem. Chama atenção para alguns movimentos. Primeiro, a pessoa que está em um determinado local. Deus que chama, a pessoa não vem, Deus manda um anjo com uma brasa na mão para tocar os lábios. Por trás desta imagem que está aí presente nesse cenário criado, a gente sabe que a presença do fogo, o fogo, a gente cozinha no fogo, né? O fogo que faz com que a comida, não é, esquente, que a comida borbulhe, ferva. A gente, quando quer a pureza da água, pelo menos, né, quando não se tem uma água potável, a gente coloca no fogo para ferver e matar as impurezas. Então, a água é sinal, ou o fogo é sinal de purificação. Aquela brasa que toca nos lábios daquele homem é para significar que agora que tu vais falar em meu nome, porque ele toca no lábio daquele homem, para que ele seja purificado e vá falar em nome de Deus, Deus lhe dá condições de que ele seja purificado. Deus, ao mandar um anjo, ou seja, um mensageiro, para que toque na boca daquele homem e faça com que pelo fogo
ele se torne purificado, esta imagem, muitas vezes, se faz presente também em nossa vida. O Espírito Santo, achei muito bonita quando a fala do Martin, quando ele dizia, olha, é uma emoção, é um calor profundo, esse batismo no Espírito que Deus concede a alguns, se você percebe, existe algo de sensorial. Aquele calor imenso me fez lembrar imediatamente, eu lia um pouco mês passado sobre o êxtase de Santa Teresa, e muitos deveriam ter esse contato com esse texto que ela fala, né? Aquele momento de místico que ela viveu com Deus Nosso Senhor, em que ela sente uma flecha entrando profundamente no seu coração e queimava e ardia, mas era uma dor que não doía, e ao mesmo tempo doía corporalmente, mas que fazia com que ela quisesse permanecer ali. E que muitos que duvidassem, que Deus lhes concedesse também o mesmo sentimento. O Espírito Santo em nossa vida é também o instrumento de Deus, por meio do qual nós nos tornamos purificados. Observe que no momento em que um padre ergue as suas mãos para dar o perdão dos pecados, ele clama o Espírito Santo. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para o perdão, e conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Esse gesto que a Igreja conserva em todos os seus sacramentos é o momento em que a Igreja está mais uma vez transmitindo o Espírito Santo. No batismo, o padre reza sobre aquele que vai ser batizado. E ele é batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O perdão que vem sobre os pecados, ele vem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na crisma, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A Eucaristia se faz ali presente porque é o Espírito Santo quem desce. Meus irmãos, o Espírito Santo é capaz de nos fazer pessoas novas. Agora, aquela imagem que está ali, de Cristo que está na porta e bate, ela precisa ter uma continuidade. É preciso que aquela porta se abra em algum momento. Porque Deus, que nos deu o livre-arbítrio, ele não vai agir em nós se nós não dermos a ele a permissão. Maria Santíssima questionou, como vai ser isso? Eu não sou casado, não tenho contato com homem algum. E Deus disse, o Espírito Santo virá sobre ti. E ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim. Ou seja, o sim de Maria foi abrir-se para que o Espírito Santo fizesse nela uma obra nova. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo também entre em nós. É ele que, com o seu fogo abrasador, nos faz novas criaturas. Eu acho muito bonito quando estava lendo uma historiazinha, eu gosto muito de historiazinha que ajuda muito a gente a aplicar certas coisas. E havia uma senhora que dizia assim, olha, eu não sei fazer grandes orações, mas quando eu acordo, eu digo assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E pergunto, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Só pergunta isso. Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos repetir isso? Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje?
Se a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo, é o Espírito de Deus que vai agir em nós. Que está ao nosso lado para nos conduzir, acima de nós para nos proteger, na nossa frente para nos guiar. É o Espírito Santo que nos vai iluminando. A imagem do Espírito Santo que vem no momento em que nosso Senhor é batizado por João no Rio Jordão, vem depois de uma frase. Do céu se ouviu uma voz. Vocês lembram dessa passagem? Que dizia assim: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus paira e pousa em Jesus, vem com a imagem de uma pomba, e pousando no ombro de Jesus, nós vemos ali a imagem da Santíssima Trindade, o Pai que fala, o Pai que envia uma frase. Isso por trás do Evangelho faz muito, por trás desse cenário que está aí apresentado, faz muito sentido. Porque lembra que essa palavra que o Pai solta, lembra lá no Gênesis, que foi também pela palavra que Deus criou. O que é que está por trás de tudo isso? Porque uma coisa é o texto, que a gente diz, é a letra. Outra coisa é o que está por trás do texto, é o que a gente chama de querigma. É o anúncio. O que é que está sendo anunciado? Ali, no batismo, nosso Senhor, Deus nosso Senhor, mostra um novo tempo. No nosso batismo, quando o padre também diz: fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ali se abre também um novo tempo. Para nós passamos a fazer parte agora não só de um tempo cronológico, que é o que nós chamamos de cronos, aquilo que é contado. Mas nós passamos a entrar num tempo chamado kairos, que é o tempo de Deus, que é a eternidade. Nós somos chamados a deixar de viver somente pela carne e passarmos a viver também pelo Espírito. Ah, mas aí, às vezes, eu achei muito bonito um jovenzinho lá na minha paróquia, ele dizia assim: padre, eu tenho medo de não corresponder ao compromisso que o batismo me traz. Eu achei muito bonita essa reflexão dele. Porque, padre, eu sei que eu tenho algumas fraquezas, eu sei que eu tenho algumas dificuldades, alguns pensamentos errados, e às vezes eu fico: meu Deus, será que eu vou conseguir me afastar disso? E eu dizia assim: olha, dá um espaçozinho para Deus. Você no seu coração só está deixando que fiquem os seus desejos. Dá um espaçozinho para Deus que Ele vai, ó. Igual quando a gente quer sentar e só tem um pedacinho, a gente chega, aí vai fazendo assim, né? E depois está todo bem sentado, tirando até um espaço do outro. Do mesmo jeito é Deus. A gente precisa dar um espaçozinho para Deus. Porque ele é entrão, Deus é entrão. Oportunista, que é uma maravilha. Mas para o bem. Você dá um espaçozinho assim pequenininho, daqui a pouco ele vai querendo tomar tudo. E é assim que a gente tem que fazer. É assim que a gente tem que fazer. Dá um pequeno espaço. Não se preocupe. Dos 100 metros que você tem, dê só um. Daqui a pouco ele pega 1,5, 2. Daqui a pouco você nem percebe. Daqui a pouco você está dizendo assim: opa, o espaço de Deus está sendo tomado por outras coisas. Ele me fez uma nova criatura. Quem sou eu em Cristo? Eu sou em Cristo uma nova criatura. Por isso eu não quero continuar naquele jeito antigo. Eu quero... É bem verdade que às vezes a gente, depois de dar 3, 4, 5 passos,
vencendo certas coisas, crescendo espiritualmente, às vezes a gente regride um pouco. É normal. É normal. As tentações, as dificuldades, influências negativas. São Paulo dizia isso. Às vezes eu deixo de fazer o bem que eu queria fazer e faço o mal que não queria ter feito. Não é assim na vida da gente? Mas o que a gente tem que continuar fazendo é o quê? Lutando. A vida do homem, diz no livro de Jó, a vida do homem é uma luta constante. E nós achamos que, porque vencemos uma batalha, já vencemos a guerra toda? Ufa! Aí é que tem coisa para vencer. Por isso que quando a gente vence um problema, a gente tem que dizer assim, Senhor, manda mais. Vocês rezam assim? Não. Puxa, vocês estão rezando errado. A gente tem que dizer, Senhor, venci mais uma batalha. Manda mais porque eu vou vencer. Um fraco, quem é fraco, diz assim, Senhor, tira os problemas da minha vida. Um forte diz assim, Senhor, me dê a força necessária para que eu possa vencer cada problema que apareça na minha vida. Porque não vai deixar não de ter problema, não. Não vai deixar de ter dificuldade, não. Eu quando digo, Senhor, resolvi esse problema. Manda mais um. Não. Agora fica aqui do meu lado. Mandar mais um também. Não, fica aqui. Deus dá o frio conforme o cobertor. Tudo bem, mas também a gente pedir. Pode pedir. Porque se você não pedir, ele vai mandar, em vez de um, vai mandar dois. Aí você tem que dizer, Senhor, manda mais um, porque eu sei que o Senhor está comigo. E vem sem cobertor. Olha, pois é, e vem sem cobertor. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, os problemas sempre virão. Mas se eu estou com Deus, e se eu quero estar com Ele, eu vou superar todos. Os problemas não vão deixar de vir. Nunca. Mas, se nós estamos fortalecidos, eles podem vir porque eles serão destruídos. Eu acho muito interessante que, nesse tempo de pandemia, pronto, o que foi de receita para você aumentar a sua imunidade? Ah, olha, aparecia um resfriado, 10 pessoas diziam, padre, esprema um limão com mel, açafrão, cúrcuma, né, essas coisas, né? Bota aí extrato de própolis, uma dosezinha de pinga, mexe tudo, padre, toma aqui, ó. Levanta até defunto. A gente se preocupa demais em fortalecer o corpo. Pode vir, padre, a doença que for. Pode vir Covid-19, 20, 21, 22, o que for. A gente está se antecipando às investidas de qualquer vírus corporal que queiram adentrar e nos derrubar. E quais são os antídotos que nós estamos utilizando para aumentar a nossa imunidade espiritual? É a oração é a principal. O primeiro antídoto que nós devemos tomar diariamente é a oração. Mas a gente quer cuidar muito do corpo e não quer cuidar nem um pouco da alma. Aí vem um resfriadozinho, não precisa nem vir a Covid toda grande. Vem um resfriadozinho espiritual, que é um pensamentozinho maldoso. Um pensamentozinho maldoso. Você já está com o pé atrás com aquela pessoa, a pessoa passa na sua frente, você parece que trabalha no hospital, naquele setor de raio-x. Você olha para cima e para baixo para a pessoa.
já analisa o coração, tudo que está naquela pessoa. E dentro você julga, você condena, você faz tudo para aquela pessoa, não é? Nós fazemos uma análise mais profunda do que se entrasse naquela máquina para fazer aquelas coisas lá. Tomografia computadorizada. Menino tem olho humano que enxerga até a medula óssea que está lá dentro. É assim. Pronto, isso é um pecadozinho que a gente chama de juízo temerário. É você julgar e dizer, olha, fulano é assim, fulano é assado, fulano não presta. Pronto, isso é um pequenozinho. É você ter um pequeno tribunal na sua cabeça. De olhar, julgar e condenar. E sentenciar e mandar que se execute logo. Na cabeça da... Pronto. Principalmente se ela for mãe. Pois é. Aí eu pergunto, qual é o antídoto que nós estamos utilizando espiritualmente para nos fortalecer? Nós temos 4 grandes, importantes atitudes a tomar. Primeiro é a oração. A oração. Segundo, a leitura da palavra. Oração é a primeira. Leitura da palavra, que pode estar dentro do momento de oração. Depois, o que a igreja nos oferece, os sacramentos. Eucaristia, sobretudo, e confissão. E quarto, a caridade. O compromisso com o outro. Mas uma caridade livre de qualquer desejo de reconhecimento e vanglória. Quando nós fazemos esse tripé, como cada mesa, normalmente tem 4 pés, como esta mesinha, 4 coisas importantes na vida de um cristão são essas: a oração, a leitura da palavra, os sacramentos e a prática da caridade, que nós chamamos de o compromisso, a corresponsabilidade. Esses 4 elementos nos ajudam a sempre mantermos viva a chama de que queremos estar abertos para Deus nosso Senhor. E isso nos vai tornando pessoas mais leves. No sentido de que nós estamos livres de certos preconceitos e dificuldades, e avaliações. Mas isso não é fácil. Isso não se conquista da noite para o dia. E muitas vezes, quando a gente consegue dar certos passos, a gente dá também alguns retrocessos. Uma vez, eu conversando com o padre Roberto, na paróquia, eu percebia que na hora no momento da preparação para a Páscoa, a Quaresma, nós fazíamos mutirão de confissão. Chamávamos os padres das paróquias vizinhas. Na segunda, os padres mais próximos vinham para a minha paróquia. Na terça, íamos para a paróquia dele. Na quarta, para outra paróquia. E o padre Roberto ia sempre conosco. E quando estávamos lá na minha paróquia, já quase 11 horas da noite e ainda muita gente, a fila, e olha, uns 5 padres, a fila para ir se confessar com o padre Roberto era 2 vezes maior do que para se confessar comigo. Aí eu fui fazer uma enquete. Eu disse, olha, por que é que mandei uma pessoa perguntar, por que é que as pessoas vão lá? Diz, é porque o padre Roberto, ele, quando você chega, ele já está sorrindo, você já se sente, depois, ele é assim, parece o avô da gente, e a gente gosta da casa do avô é sempre legal. Padre Roberto, quando chega, diz, nos chama pelo nome.
o que você tem hoje para dizer para mim, meu filho? Né? O que eu posso lhe ajudar, meu filho? E, padre, o povo, quando vai no senhor, o senhor estudou direito canônico, o povo tem medo que o senhor vai dar uma penitência muito pesada. Ah, tá certo. Ok. Aí eu cheguei para o padre Roberto, disse assim, padre Roberto, eu acho que eu vou deixar o senhor confessando sozinho as minhas pessoas e as suas pessoas. Ele fez, bom, se você acha que isso é bom, aí eu disse, porque todo mundo está correndo para o senhor. Ele fez, meu filho, nós somos filhos de um Deus que é amor. E se Deus é amor, não podemos ser diferentes disso. Meu filho, nós somos filhos de um Deus que é amor. Se Deus é amor, não podemos ser diferentes disso. Aí a sua penitência diminuiu. Seus... Eu continuei na mesma penitência. Mas o que o padre ensinava naquele momento, e que de fato o nome do sacramento da penitência também é o sacramento da misericórdia. Nós devemos mostrar, apesar de toda a fraqueza humana, Deus está sempre misericordioso para nos acolher. Bem, eu já estou me aproximando com mais cabelos brancos, talvez pelo menos o externo vá ajudar aos poucos, né? Mas, por trás desta palavra do padre, ele mostrava-se assim, apenas como alguém que acolhia, ouvia, perdoava, aconselhava. E o senhor? Também. Também. Posso me confessar? Pode, mas não publicamente, pelo amor de Deus. Mas, claro, né? O padre Roberto era sempre muito generoso, muito carinhoso, muito tranquilão, daquele jeito, um meninão, brincalhão, né? E isso atraía já, né? No povo. E quando a gente entende de fato que nós precisamos da misericórdia de Deus, seja qual for o padre, não é? E mesmo que o padre, é assim que ensina o catecismo da igreja, mesmo que um padre dê uma penitência, ela nunca será suficientemente o bastante para nos purgar daquilo que nós precisamos. Por isso que nós precisamos buscar sempre um outro, aumentar ainda mais, né, o nosso sacrifício. Isso é a consciência de contrição que nós todos precisamos ter. Né? E depois o padre Roberto tinha passado já 30 e tantos anos ali, conhecia, né? E às vezes as pessoas chegavam e diziam, padre, eu não preciso nem falar, o senhor já sabe de tudo. O senhor já sabe. Eu disse, você não melhorou não? Nadinha, meu filho. Então a penitência aumentou. Mas, como? Falou uma coisa agora que eu lembrei. E quando a gente chega aqui, a gente tem problema de inglês, né? Eu lembrei que eu fui me confessar tempo atrás, anos atrás, né? E tinha problema de inglês. Então eu fiz um exame de consciência e estava super preparada no inglês, porque eu tinha que pensar em português, traduzir e fui com a minha família lá no padre, né? E aí ele me deu uma penitência, porque eu achava que era muito leve para mim. Aí eu falei, você entendeu o meu inglês? E nada. Não, ele falou, entendi, é isso mesmo. Vai preparada. Vai preparada, porque é uma coisa muito mais. A gente acha que a gente merece, né? A gente vai com essa ideia, que o padre vai dar um castigo para a gente muito maior, né? Pois é, eu quando eu estava eu fui na Alemanha e acompanhei lá uma comunidade que trabalhava com os brasileiros, portugueses, então ouvia também muitas confissões. Mas uma vez o padre lá me chamou para ouvir as confissões na paróquia dele. Disse, olha, eu não sei dar absolvição em alemão, eu sei dar absolvição em latim. Então tá bom, eu vou dar absolvição em latim. Então quando as pessoas diziam os pecados, eu apenas dizia assim, sehr gut,
Dizer agudo? Ok? Bom. Aí depois ele disse, o que é que você dizia? Eu disse, eu só dizia dizer agudo. Você estava dizendo que o pecado era bom? Bem, eu acho que Deus vai entender agora. Quero concluir dizendo, voltando a esses 4 pontos. Como está a minha oração? Como está a minha prática de leitura da palavra de Deus? Como está a minha busca nos sacramentos? E como está a generosidade do meu coração para ajudar aos que precisam? São 4 coisas que a gente precisa diariamente refletir em nossa vida. E no final da noite, quando a gente vai rezar antes de dormir, a gente tem que fazer sempre 2 perguntas para a gente no exame de consciência diário. Senhor, o que é que eu posso te oferecer esse dia? Que coisas eu posso colocar em tuas mãos, né? Eu te ofereço e eu quero continuar fazendo. Senhor, a segunda pergunta. Que coisas são que eu não quero colocar nas tuas mãos? Que eu quero que sejam trabalhadas e renovadas. Que eu quero fazer diferente. Isso é uma forma da gente diariamente se avaliar. Esse pontinho que eu quero deixar como conexão para quando nós formos falar da consciência, né, do exame de consciência que nós vamos trabalhar ainda, tá bom? Mas isso é um reflexo da nossa atitude diária, da nossa forma de agir. Porque nós temos que conectar aqui coração e razão, para que a gente possa estabelecer os critérios a serem usados em nossa caminhada. Amém? Amém. A primeira é o que eu posso oferecer, colocar em tuas mãos, e o que eu não posso colocar em tuas mãos. Só mudar, só colocar o não. Tá certo? Porque o que eu posso, oi? Eu não posso ou eu não quero, cara? É quase a mesma coisa. A ideia é a seguinte. Não. A ideia é o seguinte. O que foi que eu fiz nesse dia que eu posso oferecer a Deus como algo positivo e que eu quero continuar fazendo? E o que foi neste dia que eu fiz que eu me envergonho e que eu tenho que deixar de fazer e que, consequentemente, eu não vou colocar nas mãos de Deus? Eu tenho que melhorar, refazer, tirar essas coisas. Então, são os pontos positivos e os pontos negativos. Os positivos eu peço para colocar nas mãos de Deus para que Ele me ajude a fazer sempre mais. Os negativos eu peço que Deus transforme para que se tornem positivos e eu possa dar continuidade. Entendeu? O que eu ofereço a Deus e o que eu não ofereço, que eu não posso oferecer a Deus. Diga lá. A Eucaristia. Eu não participo da Igreja Católica, não sou casada na igreja, quando eu não posso tomar Eucaristia. Uma vez eu vou com eles, mas eu gostaria de melhorar. Então, eu sigo pecando, não tomar Eucaristia. Veja bem, Deus nosso Senhor nos conhece. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, qual é a nossa realidade. Deus sabe também se nós temos o desejo de querer acertar. Ele sabe que muitas vezes o meu propósito, a minha intenção é boa. Agora, o Papa Francisco, uma de seus últimos documentos, chamado Amoris Laetitia, né? A alegria do amor, Amoris Laetitia, a alegria do amor, o Papa Francisco pede que, nesse caso, os casais que se encontram, né, em certas situações, eles tenham o acompanhamento daquele padre que está ali mais próximo. Ele vai entender a sua situação, né? Ele vai te ajudar a refletir e a buscar uma solução. O Papa propõe 3 passos: acolher, compreender e discernir.
o Papa Francisco. Sim. Para isso tem solução. Por exemplo, veja, o próprio Código de Direito Canônico, vou falar uma questão bastante prática, e como é que eu trabalho com isso, e muitas vezes essa é a solução. Nós temos um caso de uma pessoa que vai à igreja, quer continuar, quer participar, se coloca à disposição, está sempre disponível, mas tem um esposo que não quer participar, fica mais em casa, não são casados, mas já tem uma vida constituída, já tem família, já tem filhos. Por ela se casaria. Isso é muito comum. A igreja tem uma solução para isso chamada sanação na raiz. O que é isso? É a abertura de um processo. Como duas pessoas vão casar, ela pega a certidão de batismo dela, o batistério dela, ele pega o batistério dele, levam para a igreja com a identidade, CPF, comprovante de residência e um certificado de curso de noivos. E dão entrada no processo de habilitação para o matrimônio. Certo? Marca o dia do casamento, vai lá e casa. Pronto, regularizou. Mas só que tem um dos dois, nesse outro caso, que não quer casar, que não quer participar. Pronto, pega os mesmos documentos, dá entrada no processo para pedir a sanação na raiz. O que é a sanação na raiz? É um reconhecimento que o bispo faz da sua situação, elevando este vínculo que já existe entre vocês, reconhece que este vínculo é também um sacramento. E o bispo, por um ato jurídico, assinando, está lá, batistério de um, do outro, uma declaração dizendo que já vivem há tantos anos, 20, 30 anos, já tem filhos, família bem constituída, e o bispo, num ato jurídico, reconhece que aquele vínculo que existe entre ele e ela é também um matrimônio, porque durante a própria vida, ele já disse sim para ela já disse sim para ele, o consentimento já foi dado. E se regulariza normalmente, pode voltar à vivência dos sacramentos, os dois, a qualquer momento. Está vendo? É o que nós chamamos de sanação na raiz. Sanatio in radice, em latim. Então você pode procurar o padre e existe. Minha filha, nesta vida tem jeito para tudo, até para a morte. Porque aqueles que morrem acreditando em Jesus vão para a salvação. Quanto mais uma questão aqui da terra. Está vendo? Então, pode procurar que você vai ser ajudada nisso. Tá bom? Obrigada, padre. Nada. Agora o Padre Jim vai nos presentear com testemunho, né, Padre? Para devolver um pouco do seu tempo, hein? O senhor tem todo direito. Sim. Aqui, pessoal. Vai mesmo? Tienes minha PowerPoint? Tudo bom? Sim, de pie, por favor. Vamos a ir ao começo. Óleos de Vilas, não? Exato. Um tempo perfeito, não? Depois de comida e na tarde, tudo bom, não? Ok. Não sou parte de coro com isso? Não, esse é meu texto. Ok. Tudo bom em casa? Sim? Alright, please. Ok. So, uma pergunta, quem sou eu? Por mim, uma identidade é missionário local. Esse é meu testemunho, especialmente esse. Eis que estou à porta e bato. Humildemente, eu preciso de texto para compartilhar meu testemunho. E isso me faz ser muito grato ao meu amigo Bruno Barim por me ajudar a traduzir meu texto. E também no passado, com a ajuda do Rogério. E Vânia também e Google Tradutor. Então, seguinte, como prefácio,
Estou muy bendecido. Tenho uma família nova, e especialmente nessa comunidade tenho mãe espiritual, Santa Ana, e meu pai, ok, mira, respeito. Graças a Deus para todos vocês, pero em particular vocês. Também eu oferecer uma palavra de boas-vindas a Padre Jorandir. Sou grato que você possa guiar o retiro e compartilhá-lo com nossa comunidade. Que Deus o abençoe e bem-vindo ao frio também, sua primeira visita. Também Padre Denis, bem-vindo a você e Padre José em Brasil, meu amigo, que Deus os abençoe. E agora, se permitirem, eu gostaria de compartilhar como o Senhor bateu na porta do meu coração como sacerdote. Para começar, eu nunca desejei ser missionário. Eu atendi o chamado ao sacerdócio e pensar em ser padre empolgante, ou penitência em salvar a missa, perdoar os pecadores, de pregar com audácia. Isso era atrativo poderoso. Mas não começou estava atraído por duas ordens religiosas diferentes, os franciscanos e os dominicanos. Eu percebia a espiritualidade deles e a capacidade de seguir Jesus em lugares de pobreza, castidade e obediência. Mas havia algumas dificuldades. Primeiro, eu me inspirei muito no exemplo de São Francisco e São Domingos, mas eu não sentia que eu tinha força suficiente para imitá-los. E segundo, eu amo profundamente o estado de Michigan, minha família e meus amigos. Eu nasci em Michigan e desejo morar aqui. Também, por meus amigos em Brasil, quero oferecer uma palavra ou dicho. Vamos Azul, aqui. Essa noite há match de futebol americano entre Michigan e Michigan State e vamos Azul. Yep. Graças. So, tenho muito amor por minha idade aqui. E padre religioso ou missionário pode ser mandado para qualquer lugar. E isso me deixou muito desconfortável. Por conta disso, optei pela ordem diocesana e entrei no Seminário Maior Sagrado Coração em Detroit. Como eu vivo na província de Detroit, eu não tinha outra ocupação, mas eu estou feliz. Eu ia poder servir ao Senhor e sua igreja e ao mesmo tempo ficar no meu estado natal. Parecia que tudo estava resolvido, mas Deus tinha outros planos. Certo. Pausa para compartilhar detalhe pequeno, mas muito importante. Okay? Eu falo inglês fluente. Ok. Na verdade, o detalhe é que eu tenho interesse em outros idiomas quase a minha vida toda. Minha primeira experiência de estudo foi no high school, preparatória. Eu estudei 4 anos de francês e era o melhor aluno de sala. Verdade seja dita, a professora não gostava de mim e achava que o prêmio de melhor aluno do ano deveria ser dado para outra pessoa. Mas, no final, eu ganhei e olha para mim agora. Eu sou Mademoiselle Wright. Na verdade, eu tinha uma vontade enorme de falar francês, continuar estudando e, quem sabe, trabalhar com isso. Esse desejo acabou não se tornando realidade, mas o francês serviu como base, me ajudou a aprender outras línguas depois. Mas, voltando ao seminário, eu lembro da primeira missa de Crisma que fui na Catedral do Santíssimo Sacramento em 2010. Enfim, a primeira leitura foi em inglês, como de costume. Mas, para minha surpresa, a segunda leitura foi em espanhol. O que é isso? Eu estou nos Estados Unidos, né? Por que a missa está em espanhol? Eu fiquei surpreso e pouco chateado, mas eu não sabia que
sabia que tinha tantos católicos que falam espanhol na Arquidiocese de Detroit. Eu não tinha entendido, mas Deus usou aquele momento como uma lição poderosa para eu me abrir a outras culturas e outras maneiras de louvá-lo. Então, ele usou essa experiência como um agente de mudança em mim. Continuamente. Depois disso, parte da minha formação no seminário foi a ser aberto ao Ministério Hispânico. Fui para programa de 6 semanas em Cuernavaca, no México, para estudar espanhol por imersão. Eu tive dificuldade com a língua no começo, mas levei meus estudos a sério. Depois, eu passei um ano em intercâmbio em uma paróquia que é principalmente a comunidade hispânica, São Damião de Molokai, em Pontiac, Michigan. Eu tinha que falar espanhol todos os dias e precisei me forçar a aprender. Finalmente, eu fui ordenado padre no dia 7 de outubro de 2017, na Holy Family Novi, onde me tornei vigário paroquial. Eu era o padre que ajudava a comunidade hispânica lá e eu rapidamente melhor em ajudá-los. Isso me ajudou a ver que Deus estava me usando como um missionário local. Eu gostava muito das pessoas e comecei a compartilhar o evangelho num idioma novo e tudo estava bem. Esses são representados de minha vida em essa comunidade hispânica. Membros da comunidade e também novos amigos, se chama Olga e sua filha Kaylee, e representações de minha família espiritual e buenos regalos para mim. Graças. Ok. Mas então, um novo desafio surgiu. As pessoas do Brasil continuam a vir à paróquia para diversos assuntos. Uma hora eles tinham uma reunião sobre uns eventos, estavam vendendo pizza para levantar fundos, então estavam dando uma festa para o Padre Roberto, o Padre José, e então eles teriam uma missa no domingo às 5 da tarde, enquanto eu estava me preparando para o grupo de jovens. E então, olha só, em janeiro de 2018, eu fui chamado para celebrar a missa para os brasileiros porque o Padre Tim estava disponível. Eu pensei comigo, olá, demorou tempo para aprender espanhol e essa agora? Porque eu vou fazer isso. Resumindo, eu errado. Eu achei que eu poderia fazer a missa e pregar em espanhol e tudo estaria bem. Mas eu não fazia ideia que português e espanhol eram tão diferentes. Nota mental, espanhol e português não são iguais. Acho que as pessoas ficaram pouco confusas e chateadas. Vieram à missa brasileira para rezar em português, mas eu estava falhando espanhol. Quando terminou, eu me senti sem graça e envergonhado. Para minha surpresa, eu fui chamado depois para celebrar a missa no domingo de Pentecostes, mesmo ano. Eu me senti bem envergonhado, mas por humildade eu aceitei ajudar. Dessa vez, eu tinha algumas vantagens. Primeiro, eu tinha o missal romano em português. Para mim, eu ainda achava bem confuso navegar por ele, mas vou deixar isso para outro dia. Segundo, Rogério teve a bondade de traduzir minha homilia e eu fiz o meu melhor para falhar, assim como hoje. Então, enquanto eu estava rezando a oração eucarística, eu quase tive que parar enquanto Deus me revelar uma coisa. Deus nos mostrou uma imagem dos discípulos no andar de cima, com línguas de fogo dancando sobre suas cabeças. Eles estavam falando em muitas línguas diferentes. Ele disse para mim, está vendo? Estou fazendo o mesmo com você nesse dia santíssimo. Enquanto
Eu continuava celebrando a missa, eu pensei comigo, Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. Estou aqui no Pentecostes celebrando a missa em português. Eu celebrei a missa em inglês de manhã, a missa em espanhol às 2 da tarde, e agora em português. Não dá para acrescentar. Minha alma tremeu de tanta alegria e eu comecei a ver todos vocês de uma maneira nova e ao mesmo tempo antiga. Eu recebi desejo novo de compartilhar minha vida e ouvir a de vocês, assim como fiz com a comunidade hispânica. No Pentecostes de 2018, Deus me deu uma forma de falar em línguas. Não é como uma expressão carismática, isso é outro tipo de dom, mas a habilidade de proclamar seu filho e o evangelho em um novo idioma. Eu seria capaz de fazer isso através da graça de Deus e da ajuda de seu povo. E aqui, novos irmãos e irmãs em Jesus, em minha paróquia de agora, em Santa Anastácia, o grupo de adoração e alguns membros também, assim, seguinte. Nosso retiro há 2 anos, também continua. O tempo foi passando e eu comecei a entender que o Senhor havia me chamado para ser um missionário local. Eu consigo pregar seu evangelho em vários idiomas para muitas pessoas, com a ajuda da graça de Deus. Eu sou grato a Deus pelo crescimento que estou experimentando. Há dificuldades por mim. Estou sem tempo para estudar. Eu não consegui achar tantos recursos no YouTube como no espanhol. Mas existem 3 coisas que me ajudam a manter firme com esperança nesse idioma de português. Primeiro, eu tenho um desejo muito forte de conhecer vocês, de servir vocês e de amar vocês em Jesus, nosso Senhor. Eu humildemente peço a paciência, o cuidado e o suporte de vocês. Segundo, eu estou vendo semelhanças com meu crescimento em espanhol. Eu comecei ouvindo a entendê-lo, e então eu estudei vocabulário regressos de todo. Finalmente comecei a ter conversas básicas. Isso está acontecendo aos poucos. Terceiro, eu creio que o Senhor que me chamou para ser um missionário irá prover o que preciso. Vou pedir ajuda ao Espírito Santo e vou deixá-lo me guiar. E como nota adicional, eu descobri a alegria de feijoada. Eu nunca tinha ouvido falar de feijoada antes de conhecer a comunidade brasileira. Agradecer à família Burim por ter me apresentado esse prato. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus é maravilhoso. Ele bate na porta dos nossos corações e espera que nós atendemos e abrimos. Muitas vezes nós estamos com várias desculpas. É muito difícil. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou bom o suficiente. Mesmo assim, Jesus está batendo na porta. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que não somos sempre capazes. Mas isso significa que devemos todos depender mais dele e acrescentar nele. Se eu tivesse me fechado a outras culturas e se meu coração continuasse de pedra na catedral em 2010, eu não teria conhecido tanta gente fantástica e tantas famílias de outros países. Eu teria perdido tanta coisa e, principalmente, eu teria negado a Deus, que estava me convidando para um serviço maravilhoso. Enfim, eu agradeço a Deus por bater a minha porta, por me desafiar e por me mostrar que, com sua ajuda, eu consigo fazer coisas incríveis. Tudo por Jesus, tudo pela sua glória e com amor por sua igreja e pelas pessoas que Ele coloca no meu caminho. E nesse momento quero oferecer essa oração para vocês. Senhor Jesus, por favor, abençoa a comunidade brasileira de Michigan e todos aqueles que estão conosco. Não sabem. Dá-nos a graça de responder quando bates a porta em nossos corações e ajuda-nos a acolher-lo com grande alegria.
Nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. E palavras iniciais.